Olá, seja bem-vindo à primeira aula sobre o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu vou fazer uma série de aulas divididas, pelos capítulos aqui do livro, a respeito desse livro maravilhoso. É um livro que mudou, tem mudado a minha vida, porque eu ainda estou lendo ele. E eu queria muito trazer as reflexões de Santo Afonso aqui para vocês. Então, essa é a primeira aula. Mas antes da gente começar e ir diretamente ao ponto, quero fazer um preâmbulo da história, de Santo Afonso, da vida de Santo Afonso. Quem foi ele, o que ele fez e tudo mais. Bom, Santo Afonso nasceu em Marianella, na região de Nápoles, da Itália, lá na Itália, no dia 27 de setembro de 1696. Então, eu tô gravando esse vídeo dia 16 de setembro, faltando 9 dias para o aniversário de Santo Afonso. Ele formou-se em direito civil e canônico, mas ele teve um desgosto, uma desilusão com o direito quando num processo, aí ele perdeu uma causa de forma injusta, que foi manipulada, e aí ele, viu que aquele meio ali era um meio não muito honesto, então resolveu não ser mais advogado e foi viver uma vida religiosa. Então ele foi estudar para ser sacerdote e em 1726 ele foi ordenado padre. Ele passou a se dedicar especialmente aos pobres, aos doentes, abandonados e pregando missões populares. Então ele tinha ali esse viés. E uma coisa muito importante de Santo Afonso é que ele fundou a Ordem dos Redentoristas. Em 1732, criou essa congregação para evangelizar os mais simples, sobretudo os camponeses esquecidos. Guardem aí, gente, essas características dele, porque depois ele vai se tornar doutor da igreja, por um título maravilhoso que tem a ver com essa vocação dele de ajudar os pobres, os mais necessitados, os abandonados, enfim. Ele é mestre da moral cristã, ele tem uma obra muito conhecida e muito famosa e muito importante para a igreja, que tem o nome de Teologia Moral. Eu ainda não li essa obra, quero muito ler. Onde ele buscou nessa obra conciliar fidelidade à doutrina católica com misericórdia pastoral, evitando tanto o rigor excessivo quanto a permissividade. Então, ele aplicou o famoso justo meio que Santo Tomás de Aquino tanto nos ensina. Então, ele conseguiu aplicar isso e trouxe isso lá na sua obra Teologia Moral. Ele escreveu muitos livros que são acessíveis a nós, inclusive este livro aqui, no qual eu vou falar para vocês, Glórias de Maria. Eu já li Glórias de Maria, são umas obras marianas assim, que falam de Nossa Senhora que eu mais gostei de ler. Quando eu li Glórias de Maria, que eu acho que foi assim, a primeira obra profunda sobre Nossa Senhora que eu li, eu fiquei assim, extasiada. Falei, meu Deus, estou descobrindo aqui um novo mundo, que eu já tinha lido, o Tratado da Verdadeira Devoção, o do Rosário, eu já tinha lido, de São Luís. Então, mas algo tão profundo quanto Glória de Maria eu ainda não tinha lido. Foi meu primeiro, assim, contato mais profundo com Nossa Senhora através das leituras, foi através de Glória de Maria. Recomendo fortemente esse livro aqui para vocês. Então, ele foi um escritor espiritual. Depois ele foi ordenado bispo em 1762. Ele morreu em 1º de agosto de 1787. Foi canonizado no século XIX pelo Papa Gregório XVI e tornou-se doutor da igreja em 1871 pelo Papa Pio IX com o título de doutor zelosíssimo. Ele tinha esse zelo pelas almas, esse cuidado de não pregar um rigorismo farisaico e também não pregar uma doutrina permissiva da Igreja Católica. Então ele encontrou o justo meio que Santo Tomás de Aquino tanto nos ensina para poder pregar. Então ele levou esse título, ele leva esse título de doutor zelosíssimo, porque ele tem esse zelo, esse cuidado ao evangelizar. E a Ordem dos Redentoristas existe até hoje, se não me engano, em Aparecida tem redentoristas. Mas então vamos para o livro. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 1, que é intitulado Do Quanto Jesus Cristo Merece Ser Amado por Nós, pelo amor que nos demonstrou na sua paixão. A gente vai falar um pouco da paixão de Cristo. Mas antes, nós temos que compreender algumas coisas, antes da gente chegar na paixão, do porquê que foi preciso, que Cristo passasse por isso. Toda a santidade e perfeição
de uma alma consiste em amar a Jesus Cristo. Não tem como a gente querer ser santo e queremos ser perfeitos se não amarmos profundamente Jesus Cristo. Então, é necessário amar Jesus Cristo para que nós cheguemos à perfeição e à santidade. E essa perfeição, ela está em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. E esse amor, né, que a gente fala tanto, São Paulo fala, né, que caridade é amor. É esse amor que a gente tem que ter por Deus. Esse amor caritas, que ele é diferente do amor eros, né? Alguma coisa assim. Me perdoe se não foi isso. Mas nós temos que amar a Deus de todo o coração. E Deus, ele nos ama. Por que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração? Porque ele nos ama desde toda a eternidade. A criação humana, o ser humano, ele foi a materialização, ela é a materialização do sonho de Deus. Nós somos o ápice da criação. Deus, ele criou tudo primeiro. Ele criou todas as outras criaturas e por fim criou o ser humano, que era a materialização perfeita da criação, que somos nós. E Deus criou tudo para nós, ele criou a natureza. Por quê? Para que a gente ame ele através da natureza. A gente olhe para as criaturas e ame ele através daquilo, da criação dele, porque tudo é criação dele. A gente olha para os animais, a gente ama ele através dos animais. A gente olha, né, por toda a natureza e por tudo que ele criou para nós e ame ele através daquilo. Não é colocar, meu gato tá ali deitado, eu não vou amar o meu gato, mas que eu amo a Deus. Não é isso. É olhar para o animal, para a natureza e enxergar que ali tem o dedo de Deus e amar a Deus através daquilo ali. Então a criação é para a gente lembrar do quanto Deus nos ama. Deus criou os animais para que a gente se alimente deles. Os veganos piram, mas é verdade. Deus criou, né? Tanto que é bom comer carne, né? Que delícia. Por quê? Porque Deus criou para que a gente pudesse comer, né? E sentisse realmente esse prazer em comer. Não para cair em gula, é diferente. Mas é porque é algo bom, é algo para o nosso sustento. Então foi criado para nós. Então a gente ama Deus através das outras criaturas também. Então tudo isso é para lembrar que Deus nos ama. E nós temos que lembrar que teve a queda, Adão e Eva caiu, né, em pecado e a culpa veio para nós também. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, que São Paulo diz lá em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele nos deu a criação, mas ele também deu a si mesmo por nós. Porque não foi suficiente ele nos dar a criação e tudo, né? Depois que teve a queda do homem, isso não era suficiente. Ele precisou dar a si mesmo para remir os nossos pecados. Ele aniquilou-se para que nós pudéssemos novamente ter acesso ao jardim, né? Ao paraíso. Porque com a queda, né, com a entrada do pecado no mundo, o paraíso fechou-se para nós. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a certeza da graça também não é pretexto para a gente pecar, né? Eu sempre falo isso porque às vezes a gente acha assim, nossa, Deus é bom, ele já morreu lá na cruz por mim, já perdoou os meus pecados, agora eu posso fazer o que eu quiser. Nananina, não. Não pode fazer o que quiser, não. O nosso livre-arbítrio é pra gente escolher o que é certo e fazer o bem. Jamais entenda livre-arbítrio como fazer o que você quiser. Então, como ele entregou a si mesmo por nós numa cruz, a paixão de Cristo, deve ser o centro da nossa vida. Tenha um crucifixo em casa. Eu tenho um crucifixo aqui que está na minha frente, no meu oratório. Tem um crucifixo na entrada da minha casa. Tem uma imagem da Sagrada Face de Cristo ali, chagada. Porque é para mim olhar e é para me lembrar, para me meditar. Nossa, o meu Deus, ele morreu por mim. Ele já tinha tudo. E ele escolheu morrer por mim. Então, quando a gente olha para a cruz e olha para a paixão de Cristo, nós deveríamos ficar inflamados. A gente deveria explodir de amor por Cristo. A gente deveria ficar o tempo todo assim, extasiado olhando para a cruz. Nós que somos católicos, né? Temos a cruz, graças a Deus, ali nas nossas casas, com o Jesus crucificado, não é uma cruz minimalista. Nós deveríamos olhar para o crucifixo e nos inflamar de amor, e morrer de amor, e chorar, não aguentar olhar sem sentir tanto amor. Porque foi o que ele fez por nós, foi por amor.
Ele não precisava. Ele poderia nos remir de outra forma, mas ele quis vir ao mundo através de uma virgem. Ele quis viver ali, ser gerado num ventre. Ele quis nascer, ser recém-nascido, criança, adulto. Ele quis passar por tudo que nós humanos passamos e sentimos, para ele sentir tudo que a gente sente e poder nos remir da forma mais perfeita, satisfazer de uma vez por todas e assim abrir o céu novamente para nós. O próprio Deus se encarnou por nós. Então nós temos que meditar com frequência, todos os dias, a paixão de Cristo. A gente reza os mistérios dolorosos às terças e sextas, né, quando é fora do rosário. Inclusive, eu comecei a ler esse livro, eu esqueci de falar no começo do vídeo, porque eu sempre tô lendo, né, tô sempre lendo, né, inclusive tô lendo outra leitura paralela a essa. E aí um dia eu cheguei aqui, nessa estante de livros aqui, e peguei esse livro, falei assim, eu quero um livro para me meditar enquanto eu estiver rezando o rosário, os 15 mistérios do rosário, eu quero um livro. Aí eu peguei esse. Aí esse, ele tem os parágrafos separados por números. Cada capítulo tem seus parágrafos. Então é muito mais fácil, né, para você ler ali um parágrafo, né, e meditar também os mistérios do Santo Rosário. Eu comecei lendo ele por isso. E aí ele medita muito a paixão de Cristo. Aí quando eu tô ali rezando os mistérios dolorosos, né, que são os segundos mistérios, eu tô meditando a paixão de Cristo. Então, assim, às vezes eu não medito como deveria, confesso. Porque às vezes a gente se distrai, né? Eu tenho muita dificuldade. Por isso que eu comecei a rezar em latim, já faz mais de ano que eu rezo em latim o terço, porque justamente eu tava me distraindo muito. Agora eu preciso aprender em outra língua. Que eu já decorei o latim. Tô brincando, gente. Preciso. Minha concentração é trabalhosa. Por isso que eu tenho que ser a primeira coisa que eu faço no dia, tem que ser rezar o rosário. E tem que ser, tipo, muito cedo, porque senão depois eu me distraio. Então nós temos que meditar com frequência a paixão de Cristo. Porque é através da paixão de Cristo que nós temos a oportunidade de sermos salvos. E nós temos que amar a Deus perfeitamente. E aí Santo Afonso vai trazer nesse capítulo uma reflexão de Santo Tomás de Aquino de como chegar a esse amor perfeito por Cristo. Ele diz assim, para chegar ao perfeito amor de Jesus Cristo é preciso dispor dos seus meios. Eis os meios que nos ensina Santo Tomás de Aquino. São 4 os meios. Em primeiro lugar, manter contínua recordação dos divinos benefícios gerais e particulares. Eu vou ler todos, depois eu comento. Em segundo lugar, considerar a infinita bondade de Deus que está sempre no ato de fazer-nos bem e sempre nos ama, o que requer de nós o nosso amor. Em terceiro lugar, com diligência evitar a mínima coisa que lhe possa causar desgosto. E em quarto lugar, renunciar a todos os bens sensíveis desta terra, riquezas, honras e prazeres sensoriais. Gente, esses 2 últimos aqui nos pega muito, né? Que é evitar a mínima coisa que possa desagradar a Deus. Ou seja, evitar pecados veniais. Não, os mortais, obviamente, mas até os veniais, porque os pecados veniais também são pecados. E depois ele fala de renunciar a todos os bens sensíveis dessa terra, riquezas, honras, prazeres sensoriais. Porque nós temos a tendência de sermos muito apegados às coisas aqui dessa terra, aos familiares, aos amigos, ao dinheiro, aos nossos bens materiais, né, que nós trabalhamos. Trabalhei tanto tempo para conquistar. Aí se apega àquilo ali, não consegue gostar dos bens, mas não é que é proibido ter, né? O que é errado é o seu coração. Onde está o seu coração? Você coloca o seu coração nos seus bens materiais? Tá errado. Tá errado. A gente não deve se apegar desta maneira. O trabalho, ele é belo, ele é justo, ele é moral, ele é uma forma de reparar a nossa culpa, porque nós trabalhamos, porque nós pecamos lá atrás, né, com Adão e Eva. Porque antes Deus nos sustentava em tudo e agora nós temos que trabalhar para nos sustentar. Então, que esse trabalho seja santificado, que esse trabalho seja abençoado, né, e ele nos dá retornos financeiros. Seja pouco ou muito, se for muito, ótimo, faça caridade, financie uma obra de caridade, a construção de alguma coisa da igreja, ajude na formação de um padre. Tudo isso é muito bem-vindo e muito bem visto por Deus,
Por quê? Porque você não está colocando o seu coração ali no dinheiro. Você não está guardando e só acumulando, só acumulando. Não. Você está dispondo dele, está despojando, fazendo boas obras, ajudando as pessoas. Tem gente que é apegada à própria imagem, né? Tem um apreço enorme. Assim, é um amor próprio que eu não entendo. Temos que ter amor próprio. Santa Teresa d'Ávila fala disso. Mas é um apego pela imagem. Nossa, meu Deus, sabe? Aquela preocupação excessiva com a própria imagem, muitos procedimentos estéticos, preocupado demais com a magreza e tal. Então, assim, temos que ter temperança na nossa vida, né? É uma virtude que devemos cultivar, porque é ela que vai moderar tudo, né? Na nossa vida, e a gente vai conseguir viver de uma forma digna, justa, enfim. Então, nós temos que manter a recordação dos divinos benefícios gerais e particulares, lembrar sempre dos benefícios que Deus nos dá. A vida, acordar, né? Isso é benefício geral, né? A oportunidade de poder trabalhar. E também os particulares, que são aqueles pedidos mais íntimos que a gente faz para Deus, que somos agraciados, e recordar deles nos mínimos detalhes. E considerar a infinita bondade de Deus. Acho que a gente não consegue mensurar o que é essa infinita bondade, né? Por exemplo, meus pais me amam, meu marido me ama, eu amo eles, mas não chega nem perto do que é o amor de Deus por mim. Não chega nem perto. Não dá para saber o que é que Deus sente, que amor é esse. Não dá para saber. Porque é algo infinito e muito superior a nós. Muito superior mesmo. Então não dá pra gente mensurar. Então nós temos que chegar a esse perfeito amor através desses 4 passos, né, que Santo Afonso traz aqui no livro, traz aqui nesse capítulo, baseado em Santo Tomás de Aquino, né? Porque Santo Tomás de Aquino está bem antes de Santo Afonso. Então ele cita muito Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás de Aquino, São Felipe Neri, ele cita muitos santos. Não é uma obra simplesmente dele, ele foi compilando assim e escreveu essa obra maravilhosa. Então, vamos amar mais a Jesus, porque ele nos amou tanto, 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 que se aniquilou por nós, que se entregou por nós na cruz. E hoje, se nós temos a oportunidade de salvação, de irmos para o céu, é porque ele fez isso por nós. Me segue aqui no canal, curte, comenta, me siga também nas redes sociais e fique de olho porque terão muitas aulas sobre esse livro, porque é muita coisa, são muitos capítulos e eu vou fazer uma aula para cada capítulo. Se não me engano, são 17. Deixa eu confirmar. São 17 capítulos, então teremos 17 aulas sobre esse livro, porque eu senti vontade realmente de compartilhar os ensinamentos desse livro aqui, tanto para mim guardar para mim, assistir depois, e quanto para compartilhar com vocês também. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo.